Meu marido tentou começar a cobrar aluguel do meu enteado no momento em que ele completou 18 anos, mas ele não sabia que meu filho é dono da casa. Agora ele se sente emasculado por ter que pagar aluguel ao meu filho ou sair. Eu, 44F, sou casada com meu atual marido, Joe, há 15 anos. Tenho um filho, Nath, 22M, do meu relacionamento anterior com meu falecido ex, Jake. Logo após me formar no ensino médio, mudei-me para a casa de Jake. Ele faleceu 3 anos depois de câncer. 2 anos depois disso, conheci Joe e nos casamos 1 ano depois. Joe se mudou para minha casa, que era de propriedade do meu falecido marido. Quando meu filho completou 18 anos, Joe aparentemente disse a Matt que ele tinha que pagar $500 por mês de aluguel e utilidades. Matt disse a ele que, na verdade, ele era o dono da casa em que vivemos, e porque queria ser vingativo, disse que Joe poderia pagar $1.000 por mês para ele ou sair. Meu marido não acreditou nele, mas eu confirmei que a casa era de Matt e que não podíamos obrigá-lo a fazer nada. O aluguel não importava para Matt porque seu pai deixou uma fortuna para cobrir as despesas pelo resto da vida. Eu realmente queria que Joe tivesse conversado comigo sobre isso antes de dizer qualquer coisa porque temos outros 3 filhos. Sou professora de ensino médio e meu marido trabalha em uma fábrica, então nossa renda combinada é de apenas $75 mil. Aqui, todos têm seu próprio quarto, com um enorme quintal e piscina. Nunca poderíamos comprar ou alugar um lugar assim de outra forma. Meu marido ficou chocado e tentou se desculpar, mas meu filho não aceitou e insistiu que ele tinha que pagar ou sair. O máximo que poderíamos pagar era um apartamento de 2 quartos em um bairro ruim. Eu disse a Joe que arrancar nossos filhos de um bom distrito escolar e de seus amigos por causa de seu erro não era uma opção. 1 mês se passou e meu marido não pagou o aluguel. Quando meu filho pediu, meu marido riu e disse que não iria pagar. Meu filho deu a ele um aviso de despejo. Meu marido sugeriu irmos para a casa dos pais dele, mas eu recusei e disse que ou ele pagava ou ia sozinho. Ele pagou e continuou pagando desde então. No entanto, meu marido se recusa a falar com Matt. Fora isso, tudo na casa está perfeito. Meu ex também deixou um chalé no lago na Flórida para meu filho. Meu filho se formou na faculdade e queria levar todos nós de férias para comemorar antes de começar a faculdade de Direito. Meu marido estava animado, mas meu filho cobrou $800 dele. Ele explicou que um homem adulto não deveria aceitar esmola. Joe saiu furioso. Esta manhã, nós 5 mais a namorada de Matt estávamos saindo de casa. Joe gritou comigo e não podia acreditar que eu estava indo. Eu disse a ele que não ia deixar que eu e as crianças sofrêssemos por um erro que ele cometeu tentando ser machão. Eu saí, e meu marido me enviou uma mensagem de texto dizendo que estava desapontado comigo por ter ficado do lado do meu filho em vez do dele e por virar as crianças contra ele. Edit. Deixei algumas coisas de fora depois de ler as respostas, então pensei em adicionar algumas coisas. Tecnicamente, nunca me casei com meu ex. Ele tinha 50 anos quando tivemos nosso filho, então ele tinha um emprego muito bom e algumas propriedades. Nunca disse a Joe que eu não era dona da casa porque ele nunca teria concordado em ficar em uma casa que meu ex possuía. Então, eu cuidava de todas as finanças, e Joe apenas me pagava sua parte das utilidades e contas. Muitos de vocês estão dizendo que eu não lidei com a situação, mas acredito que lidei da melhor maneira possível. Quando a situação aconteceu, disse a Joe que o amava muito e gostaria de permanecer uma família com uma qualidade de vida decente, mas se ele não pudesse permanecer nesta casa, eu concordaria em me divorciar dele. Ele implorou para que eu não me divorciasse e disse que pagaria o dinheiro ao meu filho. Achei que essa era a melhor maneira de lidar com a situação. Além disso, nossas finanças são separadas. Então, isso não está tirando nada de mim ou das crianças, mas Joe não tem realmente dinheiro para seus hobbies e interesses, o que foi um problema por um tempo até ele aprender a superar isso. Atualização 1. Então, segui o seu conselho para tentar resolver essa situação. Perguntei a Matt por que Joe pagar aluguel era necessário. Matt disse que não era e que ele não tocou no dinheiro que Joe deu a ele. Está em uma conta bancária. Perguntei por que ele estava fazendo isso então. Matt explicou que Joe nunca se desculpou por exigir dinheiro de aluguel desde o início. Fiquei confusa e disse que Joe me disse que se desculpou. Matt explicou que ele nunca recebeu um pedido de desculpas e que, quando receber, Joe pode parar de pagar o aluguel e recuperar o dinheiro. Liguei para Joe e perguntei por que ele nunca se desculpou com Matt. Ele foi honesto com sua resposta e disse que era porque Matt o desrespeitou em sua casa. Joe acredita que ele deveria ser o homem da casa e ter autoridade, mas ficou envergonhado quando descobriu sobre a casa porque percebeu que Matt estava realmente no controle dele. Perguntei quais eram suas intenções ao pedir a Matt para pagar aluguel. Joe disse que era para ajudar a diminuir as contas. Joe só ganha $2.500 por mês, $500 vai para contas, outros $500 vão para as crianças, e $250 vão para mantimentos. Ele também ajuda seus pais. Ele não tinha nada no final do mês para suas despesas pessoais, e esses $1.000 por mês definitivamente não ajudaram. Ele pensou em se desculpar, mas disse que seu ego não permitia. Joe disse que ama Matt, mas não acha que poderia perdoá-lo. Eu disse a ele que ele começou essa confusão e, honestamente, se ele pensava que eu era dona da casa, não era lugar dele cobrar aluguel do meu filho. Ele apenas desligou o telefone.
Então, é onde estamos. Eu não sei o que fazer agora. Atualização 2. Quando chegamos em casa, os pais de Joe estavam lá. Eu, Matt, Joe e os pais dele tivemos uma conversa. Eles me perguntaram como eu poderia deixar Matt tratar Joe dessa maneira e disseram que uma esposa deveria apoiar seu marido. Antes que eu pudesse responder, Matt disse, um homem que se casa com uma mãe deve tratar os filhos dela como seus, mas ele não tem feito isso nos últimos 15 anos. Perguntei a Matt do que ele estava falando. Ele disse que toda vez que eu ia a uma das minhas conferências de professores ou saía de férias, Joe deixava em casa sozinho e levava os outros meninos para fazer algo divertido. Ele sempre disfarçava como coisas de criança e me dizia que Matt não queria ir. Aos 18 anos, ele planejava se mudar, mas o Covid aconteceu, então ele decidiu ficar. Perguntei a Joe se isso era verdade, e ele olhou para mim e disse que sim, que não deveria ter que cuidar do filho de outra pessoa. Seus pais pareciam enojados e seu pai começou a gritar com ele, dizendo que não o criou assim. Eu gritei com Joe e disse para ele sair. Ele implorou que estava arrependido e que percebeu que estava errado sobre como se sentia. Seu pai disse para ele sair. E quando Joe tentou entrar no carro deles para ir para casa com eles, eles disseram absolutamente não e que ele estava por conta própria. Ele tentou ir para a casa do irmão, mas quando seu irmão ouviu toda a história, disse não porque ele tem filhos e ficaria chateado se a madrasta deles os tratasse horrivelmente. Pelo que ouvi, Joe está ficando com um amigo. Eu entreguei os papéis do divórcio para ele no trabalho. Ele me enviou uma mensagem de texto e perguntou se poderíamos nos encontrar. Nós nos encontramos em um café, e ele disse que estava realmente arrependido e já fazia um bom tempo. Ele disse que nunca quis me machucar ou machucar Matt, mas que era difícil amar o filho de outro homem. Eu não sabia o que dizer a isso e apenas fui embora. Ele assinou os papéis, então acho que nosso divórcio está prestes a começar. Pedi desculpas a Matt por ser uma mãe ruim. Ele está bem, e nosso filho mais velho ouviu a conversa e não quer nada com o pai. Os dois mais novos ainda passam tempo com ele.